Kesto, você fica à vontade, vamos estar Amém. trazendo aí o estudo, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos os ouvintes, tá? É um prazer estar com os irmãos aqui, na Rádio Lírio dos Vales. Aos nossos irmãos que estão na live também, né? Que o Eterno possa abençoar todos em nome do Senhor Jesus. E, Júlio, vamos falar hoje de fé, né? Amém. Que é o caminho da nossa vida, é a fé, né? Se você não tiver uma fé alicerçada, nós não alcançaremos a plenitude de Deus, né? Então isso é muito interessante, vamos falar aqui. Júlio, geralmente as pessoas elas leem, né, Hebreus capítulo 11, que fala muito de fé, né? Fala dos heróis da fé, né? Se nós perguntarmos hoje para qualquer irmão nosso o que é fé, simplesmente ele vai falar assim: a fé é o firmamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, né? Foi pela fé que os antigos alcançaram um bom testemunho. É verdade, né? Só que existe uma revelação, Júlio, muito mais excelente em cima disso, né? Que no caso é a palavra fé, né? O autor de Hebreus, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, mas ele não explica, né, o significado da palavra fé. E é o que nós vamos estar estudando aqui, Júlio, que é muito importante, porque talvez os nossos ouvintes, né, eles têm essa dúvida e nós, como a nossa congregação ela trabalha de ministrar com ensino, né, Júlio? Sim. Nós vamos trazer algo muito excelente, no caso, para as pessoas aqui. Eu vou pedir para o nosso irmão Júlio estar lendo, né, Deuteronômio 32, né, do verso 15 ao 20. E nós vamos discorrer aqui, né, e fazer conexões bíblicas aqui para a gente entender o significado da palavra fé, né? Vamos usar um pouquinho aqui o hebraico, mas eu vou explicar direitinho como funciona. E vamos tirar a dúvida dos irmãos, né? Para os irmãos entender a fé em plenitude, Júlio. Amém, glória a Deus. Vamos estar lendo aqui Deuteronômio 32, do 15 ao 20, correto? Correto. Aqui diz assim, ó: e engordando-se Jerusalém, deu coices e engrossaste de gordura e te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação, com deuses estranhos, provocando a zelos, com abominações o irritaram. O 17 diz assim: sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em quem esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Glória a Deus, né? Eu pedi para o Júlio ler aqui o capítulo 32 de Deuteronômio, Júlio, porque aqui fala do Cântico de Moisés, né? E o Cântico de Moisés ele é muito interessante, Júlio, porque ele são textos poéticos que falam sobre a rocha da salvação, que no caso é o Messias. Sim. Né? E fala aí da deslealdade do povo de Israel, né? Quando o povo de Israel ele recebeu a aliança, né, ali no Sinai, para seguir a instrução de Deus, né, que é a sua lei, e alguns, né, já no caminho do deserto, Júlio, já foram rebeldes, né, e não tiveram fé para seguir, né, ao Deus vivo de Israel. O que me chama mais atenção, Júlio, aí no verso 20, que fala que eles foram filhos que não há fidelidade, né? A palavra em hebraico aí é uma palavra emun, né? Emun é a raiz da palavra emuná, que significa fé em hebraico, né? A palavra emuná, que é fé em hebraico, significa confiança, né? E a palavra emun, que dá origem à palavra fé em hebraico, significa confirmar em lealdade e em fidelidade. Ou seja, a fé, Júlio, é quando você confirma em fidelidade e em lealdade o que está escrito, né? O que foi ordenado por Deus na sua vida.
E nós podemos observar, Júlio, que o povo, né, pelo menos aquela parte do povo que padeceu no Egito, faltou-lhe lealdade. E a lealdade que aí era a fé, né? Porque quando Deus fez promessas ali no Monte Sinai, e quando Deus ele decretou ali as promessas de escolher Israel como um reino sacerdotal, como diz ali em Êxodo 19, verso 6, que Israel foi chamado de Goi Kadosh, né, ou nação santa. Então, nós podemos observar, Júlio, que muitos deles não acreditaram, não tiveram lealdade em confirmar aquilo que foi decretado para o povo, né? E isso ocasionou ocasionou juízo de Deus sobre a vida das pessoas. E muitas vezes, Júlio, as pessoas passam por tribulações e dificuldades, né? Talvez no casamento ou na sua vida conjugal. E muitas vezes, Júlio, é por falta de fé, né? Porque as pessoas acham que fé é apenas você acreditar em Cristo como Salvador, né? Mas a palavra fé, Júlio, é você também confirmar aquilo que Deus ordenou sobre tua vida em obediência. Sim. Né? Quando nós não permanecemos na rocha da salvação, até o texto que você leu aí, acho que foi no verso 18, se não falha a memória, fala que eles desprezaram a rocha da sua salvação. Se nós pudéssemos ler esse texto em hebraico, Júlio, tá assim: Tissur e Yeshuato, né? Tissur significa rocha, né? E Yeshuato, tua salvação, né? E nós sabemos que o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, né? Sim. Que significa Salvador. Correto. Né? E se você estudar esse texto em hebraico, você encontra essa palavra aí, Yeshuato, a sua salvação. Então, ou seja, quando nós desprezamos a fé, a confiança, a convicção em Yeshua HaMashiach, em Jesus Cristo, nós não conseguimos herdar a terra prometida, Júlio, e paramos no meio do caminho. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então nós temos que buscar a fé em lealdade e em fidelidade a Deus. Então a fé é o que, Júlio? É confiança no firme fundamento das coisas que se esperam e a confiança nas coisas que não se veem. Mas confiar em quê? Em lealdade, em fidelidade, né, Júlio? É verdade. São fatos que nós temos que pegar e atentar. Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui essa noite é que é para você atentar no que Deus tem para você, né? A fé não é apenas você crer em Cristo, porque se você chegar para um macumbeiro, ele crê em Cristo. Se você chegar para um espírita, ele crê em Cristo, né? Mas a fé verdadeira, Júlia, é quando você crê e obedece, né? Aleluia. O povo de Israel creu no Deus vivo, porque viu os benefícios, Júlio, que o Deus vivo fez com a saída do Egito, né? Só que muitos não perseveraram naquilo, ou seja, não foram fiel, né? E para nós termos uma fé alicerçada, Júlio, a fidelidade é algo muito importante, né? A Bíblia fala que sem fé ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Porque como que você vai ver a Deus se você não crê, né, confirmando em lealdade e em fidelidade? Deus ele faz a alusão do casamento, associa o casamento, né, como a aliança que ele faz com o seu povo, né? E um casamento, Júlio, tem que ter base de confiança, Sim. lealdade e confirmar, né, Júlio? Confirmar. E no caso em prática, porque se eu tiver se você apenas ama, se você não demonstrar e confirmar de forma prática que você ama a sua esposa, o casamento vai ter atrito, né, Júlio? É verdade. A mesma coisa na aliança que nós temos com o Deus vivo de Israel, né? Então isso é muito, no caso, interessante, Júlio. E às vezes nós passamos por dificuldades e debilidades e assolações porque o nosso casamento com Deus, né, não está de uma forma que está agradando o noivo. Não está em plenitude, né? Exatamente. Não está em plenitude. E a plenitude é algo muito importante, né, Júlio? Eu vejo assim, Tom, quando pessoas elas buscam deuses estranhos para servir, ela busca uma outra fé, eu fico imaginando que ela não quer um compromisso sério. Verdade. Porque Deus, o Deus vivo de Israel,
Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos capacitou. A nossa fé, inclusive, eu creio que ali quando Ele, como a palavra diz em Gênesis, né, façamos um homem a nossa imagem e semelhança, e aí a Bíblia relata que Deus fez o homem e abençoou. Nesse momento Deus inseriu ali a fé no homem. Verdade. Eu acredito dessa forma. Então, às vezes a pessoa, ela foge de Deus por falta de compromisso. Porque Deus é um Deus, o Deus vivo de Israel, ele gosta de ter compromisso. Verdade. Ele gosta de prestar contas. Deus Verdade. é um prestador de contas. Verdade. E de repente essa pessoa, ela não quer servir ao Deus vivo, né? Ela prefere servir a outros deuses, porque outros deuses não vai chamar ela para prestar conta com. Entendeu? O que você falou, Julia, é muito, no caso, interessante. E me fez lembrar de uma passagem que está em Deuteronômio capítulo 17, né? Que quando a pessoa ela pratica a idolatria, né? Ela serve a outros deuses, ela deixa de servir o Deus de Israel para servir a outros deuses. Júlio, ela está praticando 2 pecados de maior, no caso, agravante, né? Porque as pessoas falam assim, mas não existe pecadinho e pecadão na língua portuguesa. É verdade, pecadinho e pecadão não existe, mas existe pecados com maior agravante, pecados com menor agravante. A Bíblia, ela expressa isso, Júlio. Aí depois você fala assim, mas pecado é pecado. Não, pecado não é pecado. Pecado, existe pecados de maior agravante e pecado de menor agravante. Ou seja, o pecado imperdoável é o pecado de maior, no caso agravante, que é contra o Espírito Santo, né? Que não tem perdão. Sim. Né? E quando a pessoa ela deixa, Júlio, de servir o Deus vivo para servir a outros deuses, né? Ela pratica o adultério de idolatria. Idolatria. Né? Que está expresso ali no Deuteronômio capítulo 17. Por quê? Porque se ela fez uma aliança com o Deus vivo, né? E ela começa a adulterar essa aliança com outros deuses, né? Ela pratica 2 pecados de maior, no caso agravante. E Júlio, e se não há arrependimento, não há remissão de pecados, né? Ou seja, por que são pecados de maior agravante? Porque se a pessoa não se arrepender, Júlio, a consequência desse pecado de adultério e de idolatria é a morte. Sim, né? sim. Por isso que se a pessoa não perseverar em Cristo, se ela não morrer em Cristo, na ressurreição, né, ela vai para o juízo e vai sofrer o dano da segunda morte. Né, que é algo que nós temos que evitar, né, Júlio? Eu creio que ela já vem, então, ela já conquista a primeira morte já em vida. Exatamente. Porque aquele que deixa de servir ao Deus vivo, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que nos fez, né, com as suas próprias mãos, né, e nos convidou, nos chamou para servir a Ele em plenitude, uma vez que nós abandonamos esse Deus, né, e fomos buscar deuses feitos até por mão de homem, eu acho que sai fora de todo um contexto, sai fora daquilo que Deus preparou, né, para nós, que Deus preparou para a humanidade. Ele nos preparou para viver em plenitude. Né? E nós fugimos daquilo que Ele deixou para nós. Por que vamos servir a deuses estranhos, uma vez que tem um Deus vivo, um Deus que zela por nós, que cuida por cada um de nós, né? Até mesmo quando estamos dormindo, Ele está cuidando de nossa vida, Ele cuida da nossa família, Ele nos dá livramento a todo momento. Por que iremos, Kesto, servir a deuses estranhos? Eu gostaria de entender, gostaria que você me explicasse, porque fica difícil. Júlio, geralmente no caso, essas pessoas que deixam, né, o Deus vivo de Israel para servir outros deuses, na realidade ela não teve um contato de entender em plenitude quem é esse Deus. Né? Eu vou dar um exemplo, Júlio. Isaías 45, verso 7 fala que Deus criou o bem, criou o mal, criou a luz, criou as trevas. Ou seja, Deus em sua soberania, né? Ele está no controle de todas as coisas, Júlio, né? Sim. Ele permite o mal, né? Ele permitiu o mal, ele permite a luz, ele permite as trevas. Quando eu saio de uma posição, Júlio, né, de estar servindo o Criador para servir a criatura, né, eu já entro no conceito de idolatria. Por quê? Porque geralmente os deuses das nações são deuses que
satisfazem a vontade e prazeres das pessoas. Então muitas pessoas são persuadidas a servir a outros deuses porque elas querem adquirir um benefício próprio, né? O Deus Israel, ele abençoa você, ele dá coisas para você, dá, mas desde que você demonstra fidelidade. Sim. E fidelidade é fé. É fé. Né? Então, ou seja, tem pessoas que não têm aquela paciência, Júlio, de pegar, esperar, né, o Deus vivo trabalhar na vida dela para ela alcançar o objetivo de Deus. Ela não espera, mas ela sai desse objetivo e começa a servir a outros deuses, né? Sim. E dá no que dá, por quê? Porque a pessoa, ela até pode conquistar o que ela está almejando, que Deus permite que o mal, né, faça aí sobre a vida da pessoa, só que lá na frente, Júlio, ela perde tudo. Tom, eu gostaria, Deus me toca nesse momento, eu gostaria de falar, né, essas pessoas que nos ouvem, que nos acompanham pela live, através da live, eu daria o exemplo seguinte: você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que está nos vendo, você tem 2 filhos. Um desses filhos, ele trata você com carinho, com amor, com respeito, né? Zela por você, você precisa de alguma coisa, ele está ali pronto para te ajudar, para te servir, está sempre preocupado com você, demonstra o amor dele para com você, mas o outro, ele é totalmente o contrário, né? Vive em rebeldia na sua presença, não ouve os teus ensinamentos, né? Tudo que você fala, você marido, juntamente com você esposa, tudo que vocês falam para esse filho, eles nunca acatam, O teu coração, de que forma fica em relação aos 2 filhos, né? Gostaria né, Tom, de deixar esse exemplo, né? Realmente, verdade. Né? Verdade. Isso é muito interessante, Júlio, por quê? Porque quando a Bíblia chama o filho rebelde de filho contumaz, né? Que significa aquele filho que não quer, né? Que não quer obedecer regras, né? Passar por regras, né? Porque assim, Júlio, quando o Deus vivo, ele declara algo sobre a vida da pessoa, ele coloca regras, cláusulas, né? Que no entanto é chamado de estatuto, né? A pessoa, Júlio, geralmente as pessoas acham que pode servir a Deus de qualquer jeito, né? E o Deus de Israel, ele coloca regras para você servir, Sim. né? Como um casamento. Se você, por exemplo, quando você casa com uma pessoa, você institui regras para que aquele casamento flua bem, né? E quando uma pessoa sai fora daquelas cláusulas, né? Já começa a ter o atrito, né? Ao mesmo tempo que Deus, Júlio, ele utiliza o conceito de casamento para falar do relacionamento que ele tem com os seus servos, ele nos chama de noiva, ele também nos tem como filho. Sim, né? sim. O filho, né, desobediente é aquele filho que não escuta os mandamentos do pai. Né? Existe também aqueles filhos, o Júlio, que servem a Deus, né? Que servem o pai, não porque ele ama o pai, mas porque ele quer falar que ele é bonzinho, né? Então Deus, ele procura o quê? Ele procura sinceridade em nosso coração, né? E a sinceridade, ela está baseada em pessoas que praticam por amor, né? É leal por amor. É assim, eu vou obedecer o meu pai porque eu quero que ele se alegra de mim. Eu quero ver meu pai feliz. Eu não vou obedecer o pai porque eu tenho medo de ser castigado pelo pai, mas porque eu quero agradar o pai. Isso é fé, Júlio. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Entendeu? Agora, se eu servir a Deus com medo dele me castigar, Júlio, isso não é fé. Verdade. Né? Então é a mesma coisa, faz alusão ao pai e ao filho. E a mesma coisa o casamento, né, Júlio? Sim. Né? Sim. Se eu trato a minha esposa bem, né? E porque eu quero agradá-la, eu quero demonstrar que eu a amo, né? Isso é fé, né? Porque eu estou confirmando em lealdade, em fidelidade, aquilo, né, que é para ser feito. Sim, sim, né? claro. Então é isso que as pessoas têm que entender, Júlio. Porque às vezes, Júlio, Deus em sua onisciência, onipotência e onipresença, ele não abençoa a pessoa, Júlio. Por quê? Porque ele sabe do coração da claro. pessoa, né? Por exemplo, Deus sabe do seu coração, Júlio, se você está fazendo aqui a obra porque
você tem medo de ser castigado por ele ou porque você quer agradá-lo. Sim, né? verdade. Então, Deus sabe disso. Então, quando ele sonda, né, lá em Jeremias capítulo 17, verso 10, fala que Deus esquadria o coração em prova para dar a cada um segundo o fruto do seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Júlio, ele esquadriando o nosso coração, ele sabe se nós estamos querendo agradá-lo ou se nós estamos querendo fazer algo porque nós temos medo dele. Sim, né? sim. Então isso é muito interessante. É maravilhoso, Peston. E olha, eu falo para você, você que está aí nos ouvindo, se você já está, né, na presença do Pai, se você está buscando ao Pai, se você tem agradado ao Pai, amém. Glória seja dada ao Eterno de Israel pela sua vida. Mas se você não está, né, na presença do Pai, procure vir. Procure uma igreja, se você está longe, procure uma igreja, busque a Deus, sirva o Deus vivo de Israel. Eu te garanto uma coisa, querido, querida, você que está aí do outro lado, eu garanto uma coisa para você. Você vai ter um entendimento de que deveria servir esse Deus há muito tempo. Você vai entender que você perdeu muito tempo. Verdade. Servir esse Deus é a coisa mais maravilhosa, porque Ele cuida de mim, de você, a todos os momentos. Né? Ele nos dá vida, ele nos dá a luz do dia, né? Quando nós ainda estamos dormindo, Ele está preparando um dia maravilhoso para mim e para você. Então cabe a nós ser no mínimo grato a Ele. De que forma que nós vamos ser grato a Ele? É o servindo, não é mesmo, Castro? Verdade. A gratidão acho que é a melhor exposição de fé que o servo de Deus pode dar. Né? Verdade. Porque a gratidão é você reconhecer que Deus provém o ar que você respira, aquela sementinha que você coloca no solo e brota milagrosamente, é a bênção de Deus sobre a tua vida. É aquela sementinha que cria raízes ali e traz nutrientes que é para você se alimentar o seu corpo. Verdade. Né? Só de você poder andar, ir até o banheiro e fazer as suas necessidades, você já tem que agradecer a Deus porque você tem saúde e tem pessoas que não têm isso, né, Júlio? Verdade. Então, Júlio, eu acho que a melhor fé que nós podemos esboçar ao Deus vivo é a gratidão de poder ter saúde, de poder estar vivo, respirando, agradecer pela provisão que Ele coloca em nossas vidas. A maior provisão que Deus nos deu foi seu Filho. Se não fosse sem Cristo, Júlio, nós não poderíamos alcançar a salvação, porque Ele nos ensina a praticar a instrução de Deus corretamente, né? Que é a sua Torá, que é a sua lei. E é uma coisa muito interessante. Cristo é a salvação porque Ele nos ensina a andar corretamente, né? Ele faz com que a lei e os profetas se tornem plenos nas nossas vidas, Júlio. Sim. Então isso é muito interessante. A maior prova de fé, nós somos salvos pela fé, Júlio, através da graça. Por quê? Porque Deus é fiel conosco. Sim. E isso é fé. É fé. É fé, porque Ele é fiel conosco. Então Ele fala assim, se eu sou fiel com vocês, para vocês conviverem comigo eternamente, é necessário que vocês sejam fiéis também. Sim. Por isso que a salvação ela não é pela prática da instrução em si, mas pela lealdade à instrução de Deus. É verdade. Isso que as pessoas precisam entender, Júlio. Porque quando eu sou leal à instrução de Deus, isso me é imputado como justiça. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 2, verso 13. Justo não é o que ouve a lei, mas o que pratica a lei será justificado. Glória a Deus. Né? Então, Cristo nos ensina a praticar a lei de Deus corretamente, porque Ele é a salvação. Ele nos faz sair de uma posição de cativeiro para a liberdade. Né? Quando eu sei que eu estou falhando, Júlio, né? E eu me arrependo e mudo o meu pensamento, né? Aí nós vamos fazer jus ao nome do nosso programa aqui. Techuvá significa arrependimento em hebraico. E se arrepender é retornar. E retornar para onde, Júlio? Para a instrução de Deus. A instrução de Deus. Quando eu retorno para a instrução de Deus, que o judeu chama de Torá, né? Eu estou deixando uma posição de infrator para uma posição de pessoas justas, né?
e nós encontramos o favor de Deus dessa forma, Júlio. Glória a Deus. Você falou algo muito importante aí, Gaston. Né? Quando saímos, quando buscamos ao Deus vivo, quando aceitamos, né? E pedimos ao Senhor Jesus que Ele venha e nos aceite, né? Para fazer parte do reino dEle, nós saímos de uma posição de escravidão, né? Sim. E vamos para uma posição de príncipe. Exatamente. Porque deixamos de ser escravo e nos tornando príncipe, não é? Porque somos filhos, né? O que é muito interessante que você falou, Júlio, a palavra Egito em hebraico é Mitzraim, né? Que significa prisão e cativeiro. Sim. Né? O significado da palavra Mitzraim. Então quando eu falo assim, que nós fomos tirados do Egito, né? Nós fomos tirados da prisão, né? Ou seja, Cristo foi a nossa passagem que nos tirou do cativeiro para a liberdade, né? E liberdade, Júlio, não é você fazer o que você quer. Liberdade é você sair de uma posição de prisão, de cativeiro. O pecado deixa você preso, né? Como diz a frase de Karl Marx, né? Usar aqui um pouquinho Karl Marx, ele falou um negócio aqui. Ele falou assim, na sua biografia, né? Para se escravizar uma nação, é necessário que se apregou imoralidade, né? Então a nação, ela é escrava, e no caso é um fato, Júlio, porque se nós pegarmos historicamente falando as histórias da Bíblia, se você pega os amorreus, os jebuseus, né, e os cananeus, eram povos escravos da imoralidade sexual, né? E quando a pessoa ela é presa na imoralidade, Júlio, ela é escrava, porque ela não vive sem aquilo, ela fica naquele vício. Sim. E quando a pessoa conhece Cristo, entende o conceito de certo e errado, que aquilo faz mal para ela, ela pega, né? Ela pega, se arrepende, né? E evita essas práticas. É desse jeito, Gaston. Que maravilha, que ensinamento. Gaston, o nosso horário já está chegando ao final. O tempo que vai ter da gente fazer nossas considerações finais, e está ouvindo um louvor também, né? E gostaria aí de estar fazendo, né? A gente está fazendo as considerações finais. E se você puder, não sei se for da sua vontade, se o Eterno pôr no seu coração, de você estender esse estudo aí, porque eu acho que tem muita coisa aí pra gente, né? Com certeza. Pra gente estar buscando isso daí. Na semana que vem, Júlio, nesse mesmo horário, nós poderíamos estar abordando também, né? Sobre esse estudo, né? Esse ensinamento. Que tem muita coisa para falar, né? E eu vou entrar em outros textos aí, né? Vou utilizar a raiz bibliográfica, tanto no hebraico ou até no grego, né? Pra gente estar tendo uma revelação a mais, para os irmãos entender o que é fé, porque fé não é apenas acreditar, Júlio, mas obedecer, né? Aí a pessoa fala assim, mas a palavra obedecer existe em hebraico? A palavra que existe em hebraico é a palavra shema. Shema significa ouvir, né? E chamar, que é a mesma palavra, significa guardar. Amém. Aquele que ouve e guarda, obedece, Júlio. Glória seja dada ao Eterno. Então que as pessoas que ouviram essa ministração sejam obedientes a Deus, ouve e guarda no seu coração essa ministração, porque Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Eu quero agradecer a presença aqui no programa, que vocês possam, né, ser abençoados, né, nesse final de semana, e que Cristo possa abençoar a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Messias. Amém, Júlio. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui estar encerrando, né? Nosso tempo está chegando ao final, né? Eu gostaria de agradecer, juntamente com o Kesto, a nossa irmã Geneia, quem está fazendo essa transmissão. Agradecer a você que está aí nos vendo, né? Através da live, você que está nos acompanhando através da 87.5 e através da internet. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando fora da cidade de São Bernardo, né? Aí na Baixada Santista tem pessoas nos acompanhando, né? Já foi me informado. Pessoas em outros países também nos acompanhando através da internet. Que Deus abençoe vossas vidas, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, Kesto? Amém, glória a Deus. Vamos estar ouvindo o louvor aí, encerrando nossa programação de hoje. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.